Vamos a mais um Conexão Crosswalks, mais um Conexão Crosswalk especial, diretamente do estádio Cícero Pompeu Toledo, no Morumbi, agora já anoitecendo. Não, tá escuro já, né? Mas a pista fica iluminada para que o sócio possa correr, tá, para o cara curtir. Nós estamos no camarote Raça, que é do Lugano, do Juan. E tem vários camarotes e servem refeição, então a pessoa vem por aqui e a gente tem a alegria enorme de receber aqui os maiores goleiros da história de São Paulo, o goleiro Zete. Tudo bem, Zete? Tudo bem, Flávio, é sempre bom, né, estar aqui nesse templo do futebol, né, que é o Morumbi, e poder falar um pouco de futebol, de todos os assuntos aí, né. Você tem uma carreira Sempre bom estar junto. espetacular, mas a gente está fechando no São Paulo, no período de São Paulo, que é um período grandioso da sua vida profissional, e claro, dando uma pitadinha ou outra, porque a tua vida realmente é muito grande, é imensa em termos de futebol. Mas você tem uma situação muito curiosa, porque você consegue ser ídolo de dois, ou até três, podemos dizer assim, grandes times de São Paulo. Sem dúvida, você era um dos maiores goleiros do Palmeiras, da história do Palmeiras. Quando você sai de São Paulo, você vai para o Santos, também muito respeitado, consegue muita coisa importante. Mas sei lá, quando a gente lembra de Zete, eu pelo menos sempre ligo ao São Paulo. Quando você tem assédio na rua, e você tem, obviamente, as pessoas te identificam mais com algum time? Com São Paulo, né. São Paulo, né? Eu fiz 113 jogos no Palmeiras, né, fiquei uma fase invicta, 13 partidas sem sofrer gols, né. Eu acho que esse período, com 22 anos de idade, estava começando ainda no Palmeiras, eu acho que essa fase, ela, sem dúvida, marcou muito para uma geração aí de 45 a 50 anos, né, que fala muito sobre isso. Pô, muita gente vem, pô, eu gosto de você, pô, tá, mas sou palmeirense, eu lembro de você no Palmeiras, né. Mas é claro que o São Paulo foi a minha consagração, né, São Paulo ganhei todos os títulos que eu podia imaginar ou não, né, participei eu acho que eu só não ganhei a Copa do Brasil, né, no São Paulo. Tive a felicidade de acompanhar, né, o São Aqui. Paulo vencendo a Copa do Brasil. Mas eu acho que assim, o período de 90, quando eu cheguei no São Paulo, era o Furlan ainda, né, Furlan que estava tomando conta no Campeonato Paulista. Depois veio o Tele Santana e já chegamos numa final do Campeonato Brasileiro, disputando contra o Corinthians. Então foi assim a grande reviravolta, né, na minha vida, porque eu tive a fase que eu quebrei a perna no Palmeiras, fiquei 1 ano e meio afastado do futebol, né, praticamente sem jogar uma partida sequer assim como titular. E aí, quando eu saí do Palmeiras, que eu vim para o São Paulo, e São Paulo foram 430 jogos, mais ou menos, que eu fiz, e muitos títulos, né? Eu acho que o fato de jogar, né, esse período de 91, 92, 93, eu fui ganhar título até em 96, eu ganhei título no São Paulo, né? No Palmeiras você não chegou a ganhar título. Não, o Palmeiras eu até fiz uma competição que tinha o expressinho, né, que era o aspirante, né? Então quem não jogava no profissional jogava o aspirante antes das partidas. Nós fomos campeões aquele ano, mas eu joguei muito pouco, estava recuperando da fratura, né, na tíbia, então eu joguei muito pouco naquele período, Flávio. E depois o Santos, né? O Santos também teve uma passagem que eu fiz quase 200 jogos também no Santos. Ganhei o Rio São Paulo no primeiro ano, né, com o Vanderlei Luxemburgo, e fui campeão da Conmebol, né, daquela taça Conmebol, com o Leão. Que Então, curioso, você jogou mais do Santos do que no Palmeiras? mais o Santos. Eu tinha a impressão oposta. É que quando você apareceu no Palmeiras, você apareceu assim de uma maneira muito imponente, né? Eu fiquei 7 anos no Palmeiras. Eu cheguei em 83, fiquei até 90, né? Só que eu fui emprestado para o Toledo. Toledo, eu tive uma passagem fantástica. Eu acho que o alicerce toda a minha carreira foi o Toledo, porque eu tinha 18 anos, fui emprestado, era reserva. O goleiro que estava na época saiu, brigou lá com a diretoria, saiu, entrei e ali começou toda a minha carreira, né? Com 18 anos, fui o goleiro menos vazado da competição do Campeonato Paranaense, o goleiro mais jovem a disputar uma competição que era muito difícil, o Paranaense era difícil também.
Fui para a seleção de júnior, né? Seleção brasileira de júnior, fui campeão pela seleção brasileira de júnior, representando o Paraná, né? Olha só. E aí, quando eu voltei para o Palmeiras, eu já voltei na reserva do Leão, né? Então Você chegou a jogar com o Ademir da Guia, então? Não cheguei. O Ademir parou em 85. Não, eu peguei ali o Éder Aleixo, Baroninho, né? Nesse período de o Já é mais no final dos anos Luiz 80. Pereira, Porque o Ademir para em 85. Não, Você estava no Palmeiras, só que estava emprestado. estava emprestado. Em 85 eu estava no Londrina. Eu já tinha sido emprestado pela segunda vez pelo Londrina. Com o Leão você jogou? O Leão eu não joguei, eu treinei, né, o período de 89, quando o Leão encerrou a carreira no esporte e veio como técnico, né? Sim, mas como goleiro não, você não competiu com ele. Cheguei, não cheguei. Não, eu fui reserva do Leão, né? Eu fui Sim, você chegou a no ser. período de 86, o Leão foi para a seleção brasileira. Eu estava ali, o Martorelli, né? Que eram os dois goleiros imediatos ali. Uma coisa hoje que a gente não consegue imaginar, né? A rivalidade foi aumentando, sei lá se é isso, mas enfim. Como é que um ídolo do Palmeiras, um titular do Palmeiras, o cara que quebra a perna jogando pelo time, que é uma coisa marcante. Não é legal, mas é marcante, né? A gente lembra, pô, talvez por isso eu tenha a impressão que você ficou mais tempo no Palmeiras. Você quebrou a perna, o Gaúcho foi pro gol, tem uma série de situações daquele jogo. Como é que um ídolo do Palmeiras vem jogar no São Paulo? Como é que foi esse processo todo? Bom, ali foi um processo de 89. Eu quebrei a perna dia 17 de novembro de 88, né? Ali foi a última partida que eu fiz no Maracanã, um jogo contra o Flamengo, uma dividida com o Bebeto, aí o Gaúcho foi pro gol, pegou 2 pênaltis, que era a Copa União, né? Loucura isso aí. Loucura. Em 90, quando eu fui para o São Paulo, eu fui por causa do Rojas, né? O Rojas era o goleiro junto com o Gilmar. Em 1889, no Maracanã também, a eliminatórias da Copa do Mundo, houve aquele incidente, né, com o foguete. Com o foguete lá, e o Rojas foi banido, né, praticamente do futebol, do cenário do futebol. Em 90 eu já estava bem, já estava recuperado, e o São Paulo estava precisando de um goleiro, né, precisava buscar mais um goleiro no mercado, porque tinha ali o Gilmar apenas, né, jogando, e foi quando surgiu essa oportunidade com o Valdir Joaquim de Moraes, né, que o Minelli estava trabalhando com o Valdir no Paraná. Eu já tinha jogado com o Rubens Minelli no Palmeiras, né, no período que ele passou. O Valdir foi meu treinador um período, e aí foi um dia que o Valdir falou: Zete, espera que o São Paulo está procurando um goleiro, né? Ele trabalhava no São Paulo, já, o Valdir? Não, ele estava no Paraná Clube, que era o antigo Colorado, né? Sim, sim. Depois, o Pinheiros, perdão. Era o Pinheiros que juntou o Pinheiros e o Colorado, que virou o Paraná Clube. Mas nesse período, eu já tinha saído do Palmeiras, né? Eu já tinha adquirido o passe, que era a lei do passe. Perfeito. Era muito difícil para sair. Eu estava quase parando de jogar futebol, eu estava muito desgostoso, assim, da situação, né? E era a lei do passe, você não conseguia sair do clube, você tinha que comprar, né? E aí apareceu uma oportunidade de comprar, a diretoria do Palmeiras acabou assinando numa folha sulfite mesmo, né? Era o Márcio Papa na época, assinou e pôs lá valor em BTN, né? Era 99 mil BTNs. E aí foi convertido, né, na moeda nossa e tudo. Aí um empresário, não do futebol, mas um empresário da parte têxtil, né? Aí o cara falou, numa conversa, por coincidência, eu falei da minha situação, falei, eu tô preso, quero parar de jogar e tal. O cara falou, ó, vê quanto que custa teu passe, né? Que eu compro. Aí foi isso aí, eu fui, me passaram uma carta, escrito, né, numa folha de sulfite, por caneta, não era nem... Era datilografia o máximo que tinha naquela época, não tinha computador, né, Flávio? E isso acabou acontecendo. E aí eu fui para esse amigo aí, empresário, que virou meu amigo depois, mostrei para ele e ele falou: pode fazer o cheque, eu compro teu passe. E foi assim, Flávio. Essa foi a. Aí eu cheguei, comprei, fiz lá. Caro, não era uma coisa assim, que dava $20 mil. 20 mil dólares. Na época. 120 mil reais, mais ou menos, é isso?
100 mil reais? Chegar, De hoje? De hoje, 100 mil reais. Pouco. Mas para a época era pouco ou não? Era pouco. Para você ter uma ideia, o Sidmar foi vendido nesse período que ele jogava na Portuguesa, ele foi vendido para o Grêmio. Ele foi vendido por $200 mil. Vamos 10 falar. vezes mais. E o meu passe saiu por 20 mil reais. Por que isso aconteceu? Eu estava parando, Flávio. Eu ia parar de jogar. Então, por que você ia parar? Eu não tinha mais. Eu tinha acabado de casar, né? Eu tinha assim, a família, a esposa fazendo faculdade. Eu não tinha mais salário, né? Porque a lei do passe, naquele período, você fazia um contrato em janeiro, a inflação era quase 40% ao mês. Uhum. Em 1989, né? 1989. Era isso, a inflação era 40% ao mês. Então, se fazia um contrato em janeiro, não tinha correção. Você ganha isso. Mas quando chegava em dezembro, você estava pagando o aluguel mais caro do que você recebia, né? Por causa da inflação, da diferença, né? E o Palmeiras não tinha interesse que você continuasse jogando? Não, porque o Veloso, quando entrou no meu lugar, o Veloso que me substituiu, né? O Veloso estava muito bem. O Veloso era um baita goleiro, assim, era mais novo. E ele entrou naquele campeonato brasileiro e foi super bem no ano de 89, né? Então eu passei a ser mais um goleiro, né? Jovem que estava ali. E eu não via mais oportunidades, né? Mas você brigou? Chegou a brigar alguma coisa? Não a briga, né? Mas houve uma discussão meio pesada no sentido de querer sair, né? Que eu não queria mais jogar e por isso que fizeram a carta naquele valor, né? Quando passaram o valor para mim, falei, tá bom, então eu vou procurar um clube. Flávio, veio o Flamengo, o Tele Santana estava no Flamengo, ele me queria, o Grêmio também me queria, mesmo levando o Sidmar. Tinha interesse, só que na venda era assim, o Zete, o Veloso e o Ivan Iso, os três têm o mesmo valor, qualquer um dos três. Aí não dá, né? É difícil. Você não estava jogando? Não tinha, não dá para comparar. Eu falo que goleiro você não compara, os três são iguais, não existe goleiro igual. Um pega mais, outro pega menos, um sai mais do gol, o outro chuta melhor na bola, né? O outro segura a bola, enfim, eu acho que não dá para você falar, esses são iguais. A gente tinha característica, talvez parecida, mas éramos diferentes, né? Cada um tinha um poder de defender o gol de uma forma que ajudava o time, né? Então, a minha situação ficou assim no Palmeiras, né? Eu não jogava, mas valia o mesmo preço do cara que estava jogando, né? E era o valor do Sidmar, né? Aí você ficou maluco e queria... Eu parei. E o que você ia fazer? Você chegou a pensar? Eu precisava trabalhar, eu tinha 23 anos, 22, acho, 22 anos. Eu precisava, sabe, trabalhar. Eu não tinha nem carro, eu não tinha dinheiro para comer. Pô. Meu pai pagava aluguel, né, e meu ex-sogro pagava a faculdade da minha ex-esposa, né? Que coisa. Então era assim. E aí chegou um ponto que eu falei, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu não consigo ser goleiro, eu vou fazer outra coisa. E aí acabei saindo. Uma coisa que eu falei pouco sobre isso, eu saí do Palmeiras em janeiro de 90, aí veio o Carnaval. Aí esse meu amigo é italiano, né? O cara tinha contato na Itália, na Suíça. Ele falou assim, eu tenho o Servette da Suíça. Você vai para lá, pega o teu passaporte e tal, comprou passagem, nós vamos para lá e eu vou te negociar com o Servette, lá em Genebra. Tá bom, eu peguei e fui, claro. Lecão. Aí eu cheguei lá, achei que em uma semana ia resolver tudo, fiquei 23 dias, assim, praticamente com a roupa do corpo, né? Porque fui para fazer a situação de resolver um contrato, com 2 pastas de recorte de jornais, né? Que falava que o Zete milagre, né? Que eu era o Berdan Catani, né? Aquelas reportagens na época que me comparava com o Berdan. Eu acho que isso foi assim um período maravilhoso.
quando isso foi apresentado para o presidente do Servete, né, que eu tive lá na reunião, mas eu não falo italiano, não falo, né, francês, nada, então eu estava lá participando, né, e esse amigo, que é o Donato, né, ele chama Donato, ele era italiano, falava vários idiomas lá, e conversando com o cara tal, e eu sei que o cara falou assim, pô, mas se ele é tão bom assim, né, com toda essa reportagem, por que que ele está 1 ano e meio sem jogar e não joga no Brasil, né? Isso, lembro até hoje a frase, né? Falou, pô, se ele é tão bom assim, por que que ele não joga no Brasil, né? E acabou não dando certo. Eu voltei, né, cansei, né, de ficar lá, falei, ó, tô voltando pro Brasil, no Brasil eu resolvo essa situação, né? Lá eu negocio, aqui você faz, se conseguir me vender aqui e tal, sem problema. Não tinha um problema de estrangeiro, né? Para você ir, eram 3 estrangeiros e todo mundo levava atacante, ninguém queria goleiro, né? Eu sabia disso, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, aí começou a aparecer Ituano, né? Veio equipes assim de menor expressão e o São Paulo, que aí veio o Valdir Joaquim de Moraes, né? Que o Valdir me ligou e falou, ó, segura, não acerta nada com ninguém porque o São Paulo tem interesse. Eu não dormi, fiquei uma semana, né, esperando tocar o telefone, Era né? completamente fora do que você imaginava que pudesse acontecer, né? Totalmente, Flávio. E foi isso. Aí, quando aconteceu do Fernando Casal Del Rey, que veio ser presidente depois, mas era diretor, junto com o Herman Quester, né, que era o diretor lá na época, eles foram até minha casa, sentamos, e aí falou, ó, São Paulo quer te contratar, tá precisando de um goleiro. E eu estava fora de forma, né? Porque eu fiquei muito tempo lá na Suíça, quase 3 meses assim sem treinar. Eu tinha engordado, eu estava eu não era mais o atleta que eu vinha sendo jovem, né? Mas eu me recuperava rápido, eu conseguia adquirir essa forma física. Isso em 1 mês e meio eu já estava assim disputando a posição com o Gilmar, né? Mas na hora da negociação, engraçado, porque foi assim, o São Paulo quer você, tal, mas tem condições de pagar isso aqui, ó. Falei, beleza, onde assina? Falei, só que é o seguinte, se eu for titular em 90 dias, se eu estiver jogando como titular em 90 dias, vocês dobram o meu salário e eu quero uma luva. Era isso, porque existia luva. Normal. Né? Falei, tudo bem. Falei, eu estou recuando, né? Eu dei um passinho para trás aqui, mas eu estava apostando em mim, né? E foi isso. Aí, Flávio, toparam. Na hora, acertamos, saímos dali, né, não vou dizer que saiu o contrato, né? Mas acertei o contrato, vim para o Morumbi aqui, fiz toda a negociação, avisei o meu amigo Donato lá, que estava na Itália, né? Estava tentando me negociar no Atlético Madrilenho, no Atlético Madrid, enfim. Aí eu acabei acertando, avisei, assinei toda a documentação, fizemos um acerto com compra do passe no final de 90, né, no término de 90, se eles quisessem comprar, eles tinham direito, né, e tinha um valor estipulado, que na época eram $150 mil. Então, tudo que foi gasto, o Donato recuperou e a gente praticamente dividiu o lucro, né? Que esse foi o acordo que foi feito, né? Então, foi um baita negócio na época, né? Quando você chegou aqui, quem era o titular? Era o Gilmar. Gilmar Rinaldi, ok. Gilmar Rinaldi. E reserva? O reserva, eu não sei se, putz, tinha o Maisena, tinha o Anselmo, né? Eu acho que era o Anselmo. Que você não veio como reserva, você veio como terceiro, talvez? Eu vim para ser, talvez, o reserva, mas tinha outros goleiros. Tinha o Alexandre, né, também. Sim, nossa. Alexandre, nós precisamos falar muito do Alexandre. Que era garoto ainda, né, estava começando. Mas foi assim, tinha o Marcos Bonechini, que depois veio a trabalhar comigo também em 92, até 92, mas já estava aqui, era garoto ainda. Assim, eu briguei pela posição, né? Foi um negócio que eu olhava o Gilmar. Gilmar era a Copa do Mundo, né? Tava na Copa de 90. Gilmar baita goleiro, baita profissional, sabe? De chegar cedo, treinar. E eu comecei a observar isso. Eu falei, eu preciso ver o que o cara faz, né?
eu tenho que fazer mais do que ele, né? Tenho que Claro. tentar fazer alguma coisa. E ele treinava muito, né? E aí eu comecei a chegar um pouco mais cedo, o treino era às 9, eu via o Gilmar já no campo, 8 horas, estava no campo com o Alexandre, batendo bola e chutando e tal. Aí eu comecei a chegar, 8 horas. Aí o Gilmar chegava às 7h30, eu chegava às 7. O Gilmar é um grande amigo, né? Hoje a gente tem uma grande amizade, mas na época era uma disputa, né? Disputa pela Claro. posição, né? E foi isso, a gente foi, sabe, brigando mesmo pelo melhor momento ali. Eu sabia que eu tinha que treinar bastante, chamar atenção de alguma forma, né? Para poder ganhar posição. Não é nem ganhar posição, na verdade era ter uma oportunidade, porque eu sabia que uma oportunidade ia aparecer. Não adianta, aparece a oportunidade se não está preparado, né, Flávio? Eu não, eu estava preparado, porque senão não seria o Zete do São Paulo, né? Quando o Furlan me pôs como titular no jogo, não me recordo se foi Criciúma, eu sei que quando ele me chamou e falou, ó, você vai ter uma oportunidade. Foi no Campeonato Brasileiro, né, de 90. Poxa, quando eu entrei, aí eu fiquei, acho que 5 jogos sem tomar gol. Mas por que que ele te colocou no time? Nós perdemos, acho que os 3 primeiros jogos. Desculpa. Nós perdemos os 3 primeiros jogos do Brasileiro e aí começou, né, uma pressão. Até teve um jogo que nós fizemos com o Atlético no campo do Palmeiras, lá no Parque Antártica. Foi acho que o segundo jogo nosso. E nós perdemos depois contra o Santos, até o César Sampaio fez o gol, perdemos de 1-0. E depois desse jogo do Santos eu entrei, né? Eu entrei e aí foi assim, minha história continuou, né? Daí não saí mais, né? Foi uma oportunidade e nós fomos vice-campeão brasileiro, né? Que era muito difícil aquele ano você chegar numa final de brasileiro, porque tinha, né? O Inter era um super time, o Grêmio era um super time, Flamengo, né? O próprio Santos. Então, Palmeiras, Vocês né? perderam pro Corinthians. Nós perdemos a final para o Pro Corinthians em 2 Corinthians. jogos, né? Nós tínhamos E o Gilmar, ele ficou reserva ou ele saiu? o Gilmar ficou naquele ano e depois foi para o Flamengo, né? Saiu na sequência, eu acho que, eu não lembro como que foi a transação, se o Nelsinho também saiu, né? Acho que foi o Nelsinho para lá, com o Gilmar. E aí veio o Alcindo, acho que veio o Alcindo, o Leonardo. Eu não confesso que a minha memória não ajuda se foi nessa transação, mas foi nesse período de 90, né, que acabou acontecendo. O Gilmar saiu em dezembro de 90. Quando chega o Tele, ele chega já com o seu Valdir? Eu acho que chega com o Valdir. Porque o Valdir Joaquim de Moraes gostava muito de você. Muito, muito. O Valdir é meu irmão mais velho. Ele não gostava que eu chamasse ele de pai, né? Eu falava, pô, você é meu segundo pai. Ele falou, não, sou seu irmão mais velho, né? Mas o Valdir, a gente tinha uma leitura de jogo muito boa, sabe? A gente tinha amigos, né? Amizade, sabe? O carinho, o respeito, né? Eu respeitava muito o Valdir, assim, os conselhos dele, né? Eu acho que o Valdir tinha dia que ele chegava e dizia, ó, Zé, não vamos treinar hoje. Hoje senta aqui, vamos conversar, precisamos conversar e vamos falar um pouco de futebol, da vida, né? E às vezes precisa, né? Precisava, sabe? Para se conhecer. Então o Valdir era um cara que frequentava a minha casa, eu estava sempre com ele. Você só trabalhou com ele no São Paulo, no Palmeiras não chegou a trabalhar. Não, no Palmeiras não consegui trabalhar com o E Valdir. por que vocês ficaram amigos? Porque ele já te ajudou lá no Paraná, né? Quando ele te deu a dica, né? Ele me conhecia já, mas ele me conhecia do Palmeiras. Eu não cheguei, eu acho que o Valdir, quando foi pro Palmeiras, eu não lembro que ano que ele foi pro Palmeiras, eu saí, eu acho que eu estava indo pro Londrina, se não me engano, acho que era o Carlos Alberto Silva. Aí eu tinha ido pro Londrina. Eu não cheguei a trabalhar no Palmeiras, assim, com o Valdir. Mas aqui no São titular. Paulo foi uma maravilha. Aqui foi maravilhoso. Nós fomos campeão do mundo, né? O Valdir me fez. Então, o Valdir me levou para a seleção brasileira. Ele falou para mim: você vai para a seleção brasileira. Que já tinha o Tafarel, que era da Copa de 90, o Gilmar, né? O Zé Carlos, Acácio. Eram grandes goleiros, né? O próprio Veloso já tinha ido para a seleção. O Ronaldo Giovanelli, né? O Sérgio Guedes, né? Nossa, tinha um goleiro, Paulo Vitor. enormes, goleiros enormes, maravilhosos.
E aí foi assim, no São Paulo eu me identifiquei muito. Eu falo, Flávio, que eu nasci na época certa, né? Que eu nasci e tive a oportunidade de jogar no São Paulo de 90, 91 e 92, que depois, né, a gente acabou sendo campeão do mundo, 92, 93. Mas, pô, tinha um time que era fantástico, né? Era. O Tele, quando ele entrou no lugar do Furlan, nesse ano de 90, a imprensa falava assim, putz, o Tele é pé frio, né? Perdemos a final de 90. Ah, mas o Zé também é pé frio, né? Porque o Zé veio do Palmeiras, né? Do time rival. Então foi uma batalha difícil para você segurar a pressão, né? Porque era uma pressão muito grande, você ser chamado de pé frio, né? E era diferente, a mídia era diferente, né? Essa pressão ela era cobrada de uma forma muito mais cruel, talvez, do que hoje com o celular, né? Com a internet que nós temos. Era outro tipo de crueldade, porque também hoje é Sim, terrível. mas era muito mais honesto também, né, Fábio? Verdade. Porque você chegava no vestiário, você tinha 15 minutos para trocar de roupa, porque a imprensa entrava, ó, tem que dar entrevista, tem 15 minutos para tomar banho. E você olhava, Era né? rosto com rosto, exatamente. Você olhava no repórter, o repórter olhava para você, então não tinha aquele negócio, fulano falou. Não, era o que você falou, tava ali E registrado. quando o jogador tirava, digamos, a satisfação, havia o diálogo, sim. Sim, Não, sim. não tinha essa coisa de, o repórter era intocável. Não era Não, não. intocável. Tinha, né, era dos dois lados. Mas era uma crítica muito mais saudável, né? Uma crítica gostosa de você ouvir e falar, pô, você falhou no gol. Pô, maravilha, vou rever isso aí, né? Agora, Zete, quando o São Paulo começa a disputar 92, eu tive uma discussão nesse nível que você falou, né, de contestar com o Tele Santana na Rádio Jovem Pan, terrível, porque o Tele ele não gostava da Libertadores. E ele mete um time reserva do São Paulo contra o Criciúma. São Paulo toma um vareio de 3-0 3 a e eu 0. fiquei enlouquecido. Eu falei, não é possível. Eu sempre gostei de Libertadores, eu sempre achei Libertadores legal, gostava muito de futebol internacional. E eu fico batendo boca com o Tele. Eu falo, você não pode fazer isso com São Paulo. Se você não gosta, sai do São Paulo. Uma coisa. Ele falava lá, eles se dopam, eles compram o juiz, enfim, esses são os argumentos dele. O que aconteceu? Por que o Tele, de repente, começa a gostar da competição e depois se apaixonar? E a estátua dele? Outro dia eu vi a estátua, fui lá e falei, tá vendo? Eu te falei. Falei até com a estátua. O Tele está bem representado com a estátua ali no Morumbi pela dedicação, né? E também até pela teimosia dele, porque ele é teimoso, né? Com as coisas, mas ele era muito justo, né? O Tele sempre foi muito justo, assim, com os atletas, com tudo que ele fazia. E nesse período, é bem esse argumento dele, né? Ele não gostava da Libertadores porque não tinha doping, né? Nem existia. Doping começou a existir depois de 92, sim. né? E era muito caro, né, para o São Paulo bancar o doping, a arbitragem, os médicos, né, que faziam esse doping ia para a Espanha, no laboratório. É isso mesmo, né? Era caríssimo isso aí. E até teve um jogo que o São Paulo bancou. É verdade. Bancou isso aí. Não me recordo qual que foi, mas um jogo difícil que a gente tinha pela frente. Não sei se foi o Bolívar ou o que foi, nesse período de 92. Mas o início da competição... Porque assim, o Campeonato Brasileiro, para você ir para Libertadores, você tinha que ser campeão brasileiro. Isso. Nem o vice, acho que levava. Só ia o campeão e o campeão da Copa do Brasil, né? Era muito difícil. Você tinha que ser campeão, não tinha outro jeito, né? Então, para ser campeão, pô, você tem que ser melhor do que 19, né? Na época. Então, quando nós chegamos à final e fomos campeão brasileiro, a dedicação era para voltar para o brasileiro novamente e a Libertadores ficou, né? Aí montou o Expressinho, também tinha, né? Apesar que o Expressinho veio depois, né? Em 94, mas já tinha um segundo time. Mas o Tele não gostava por causa disso, por causa da arbitragem, achava tendenciosa, né? A parte do doping. Era tudo verdade, meu. Era A acontecido. logística, imagina, nós fomos jogar em Oruro. Putz, eu não sei se já foi para São José em Oruro. Não precisa, tá? Mas eu lembro que vocês tiveram que ficar fazendo uma sala especial aqui. Não, o Turíbio começou a fazer um trabalho com os jogadores na esteira, com oxigênio, diminuir o oxigênio, enfim, foi uma loucura aquilo lá para simular uma altitude. Isso.
E o Cafu, nossa, o Cafu quebrou a esteira, né? Palinha também, né? Não, então, mas o Palinha não, o Palinha quebrou lá, né? Lá ele não sentiu nada. Aqui não, nem tanto. O Palinha fez 3 gols. Foi. Foi contra, mas jogou demais o Palinha. Eu não sentia. Eu sentia assim, a bola era mais rápida, né? Ela vem com uma velocidade, ela toma. Quando você raciocina, ela está em cima de você. Só que eu era mais rápido também. Então eu tinha essa vantagem. Eu saltava mais. Nossa, eu pulava lá e falava, caramba, né? O que está acontecendo? Parecia que tinha uma mola no pé. Mas era a situação da altitude. E o Tele, com toda essa logística, ficou preocupado. Mas quando nós passamos o Criciúma, né, no jogo de volta, que nós fizemos o resultado que foi 4-0, né? Aí começou a mudar as coisas, né? Porque, pô, todo mundo, Libertadores. O meu sonho era jogar Libertadores. Claro, claro. Eu não queria nem seleção brasileira, porque a seleção tinha tantos goleiros bons que eu falei, pô, eu quero jogar uma Libertadores, né? Meu sonho era transmitir um jogo com o time brasileiro ganhando a Libertadores. Era fantástico. Olha que coisa. Por isso que eu briguei com o Tele. Pô. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Porque nós classificamos bem a primeira fase, né? Depois na segunda fase a gente foi eliminando, nós ganhamos aqui acho que de 3-0 Nacional, se não me engano, acho que foi Nacional, não, Barcelona, e perdemos lá de 2-0, né? Acho que foi, eu não me recordo bem a sequência. O negócio, claro. Mas o time vencia, perdia de 1-0 fora, dentro de casa a gente conseguia 2, 3 gols, né? Fazia diferença, né? Então acho que essa situação de passar de fase, tanto é que o New Old Boys nós perdemos de 1-0 lá, seguramos o resultado, a gente não saía para o ataque porque sabia que no Morumbi ia ser diferente, né? E conseguimos um gol de 1-0, foi para os pênaltis, né? Daí teve a minha consagração, né? Que foi defender o pênalti. Já que nós estamos aqui no Morumbi, foi nessa trave ou na outra? Foi na outra, foi no gol de entrada. Gol de entrada. Principal. E aí você citou o Alexandre. Há uma lenda, ou não lenda, agora você vai contar pra gente se é verdade ou não, que o Valdir, obviamente, sabia ou tinha estudado onde é que os caras do News batiam os pênaltis. E que o Alexandre teria ido lá atrás e fazer alguns gestos para você onde a bola ia ser estada. Isso aconteceu? Bom, vou explicar bem agora, Flávio, o que aconteceu. Porque o Tele Santana não tinha auxiliar. Ele nunca confiou, assim, nunca teve auxiliar. Sim. O auxiliar era ou o Moraci Santana, né, ou o Valdir. O Valdir Joaquim Moraes era o braço direito dele. Ele confiava no Valdir. Então, o que ele fez? Ele pediu para o Valdir ir assistir todos os jogos do possível adversário nosso, que era o Nils. O Nils passou na cobrança de pênalti uma fase anterior. E o Valdir anotou tudo. Número do batedor, pé direito, chute alto, chute baixo, né, no canto esquerdo, enfim, estava tudo marcadinho lá, os números dos jogadores. Uma folha de caderno escrito a caneta à mão. Cara. Aí, quando chegou essa fase, né, que nós fomos para os pênaltis, o Valdir me tirou ali a dobra do papel, da folha e falou, Zé, está aqui, ó, os batedores, né, leva com você. Eu falei, como que eu vou levar, né? 120 mil pessoas gritando meu nome. Vou tirar um papel. Vou tirar um papel. Peraí, né? Não dá. Eu falei, Valdir, não dá. Eu falei, deixa com o Alexandre. Aí o Alexandre ficou no meio do campo, né? Junto com ficou aqui no meio. Com o pessoal que ia cobrar, né? Então ele ficou do lado e eu olhava para o Alexandre. Eu ficava olhando para o Alexandre e ele fazia o gesto para mim, né? Ele fazia o gesto com a mão direita, canto, né, baixo, né, e deu certo. E deu, mas assim... Eu acertei acho que 4 cantos. 4 cantos, isso que eu ia perguntar. Deu certo? Deu certo. Eles chutaram fora, o Ronaldão perdeu um também, né? Aí eles chutaram um por cima do gol, que eu fui no canto certo, mas o cara tirou, foi muito, muito distante. Só teve um que eu saí antes, teve um que eu, sabe quando você fica naquela angústia, assim, puxa, ele veio devagar, eu acabei me perdendo no tempo. 4 tá bom, né, Zé? De 5, 4 tá bom. Pô, deu certo. Um chutaram fora e outro eu defendi, né, que foi uma brincadeira, né, que até o narrador falava, né, que
se o Zé te defender, como que é? O Pintado não precisa nem cobrar, né? Que tinha ainda a cobrança do Pintado, né? Se eu tomo o gol, ainda o Pintado ia bater a último pênalti, E o né? detalhe, o narrador era o Galvão Bueno na rede, na TV Gazeta. Na OM. OM, que é aquilo que você... Galvão Bueno, a narração dele é fantástica, né? Ficou assim, gravado mesmo na memória e tudo. Quando você vê esse lance, você tem né, a voz do Galvão Bueno dizendo, né, que se o Zé te defender, o Pintado não precisa nem cobrar, né? É uma coisa, é a consagração do Zé, né? Então, essa foi a grande consagração mesmo, porque eu acho que mudou. Essa Libertadores, ela mudou o cenário do futebol brasileiro. Sem dúvida. Na Libertadores. Sem dúvida. Nós tínhamos o Flamengo, né, que ganhou, né, naquele período de 80 lá. Santos do né, Pelé. Santos, Mas era uma tudo. coisa muito distante. Mas não tinha, a Conmebol ainda não tinha uma organização assim, não defendia a Libertadores como um espetáculo, né? Então eu acho que 92 nós, 93 e 94 nós chegamos 3 anos seguidos. Mas 92 foi, acho que, a virada de chave assim, na Libertadores, porque o Palmeiras começou a investir no ano seguinte, 93 veio muito forte, montou um super time, jogadores de seleções, da seleção, né, com o Kleber, Mazinho, Zinho, né, acho que o Edilson, o Rincon, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edmundo, né? Então era... Nossa, quando você entrava, você falava, pô, é a seleção brasileira, né? Que foi até 94 isso. Mas em 93 voltou a ser esse grande desafio, né? Antes da gente ir para 93, eu queria que você falasse um pouquinho do Alexandre, que te ajudou nesse dia tão importante da sua vida, que você mesmo definiu. O dia que a minha carreira muda, o dia da minha consagração. O que você poderia falar do Alexandre? Para quem não sabe, o Alexandre morreu no acidente de carro e teve uma vida muito curta no futebol e na vida mesmo toda. Ele morreu muito jovem, né? O Alexandre, o Rogério Ceni citou várias vezes, né, essa situação de que se o Alexandre não tivesse acontecido essa fatalidade, talvez o Rogério Ceni não seria o Rogério Ceni, né? E talvez o Zete também não conseguiria tantos títulos, né? Porque o Tele adorava ele, todo mundo gostava muito do Alexandre, porque ele era um baita atleta, sabe? Canhoto, né? Alto, ele tinha acho que 1,88 m, assim, na minha altura. Uma impulsão maravilhosa, ele batia muito bem na bola, assim, com a perna esquerda, né? Saía muito bem do gol, é um goleiro firme, né? Mesmo sendo muito jovem. Então ele trazia segurança. O Alexandre, ele era o meu reserva, né, nesse período de 92. No jogo do Nacional eu fui expulso. Né, nós fomos jogar contra o Nacional. Eu perdi a cabeça naquele jogo, nunca tinha sido expulso, foi a única expulsão na minha carreira, né? Eu acabei dando um chute no atacante, quer dizer, ele me deu uma cotovelada, cortou meu supercílio, deu 3 pontos aqui, sangrou. E quando eu percebi, né, que o juiz apitou falta, né? O juiz já tinha apitado falta e eu percebi que eu passei a mão, acabei perdendo a cabeça na sequência da jogada, né? E acabei chutando ele, fui expulso, peguei, né? Foi isso acho que no primeiro tempo. Aí entra o Alexandre. Imagina, jogando lá, né, no Uruguai, Alexandre deu conta do resultado, deu conta assim da partida, fez grandes defesas. O Paulo ganhou, né? Nós ganhamos lá. E depois teve o jogo de volta, né, no Morumbi, aqui, né, onde nós estamos, no Morumbi. Eu fiquei assistindo o jogo lá de cima e o Alexandre super bem, tranquilo, fez uma partidaça, assim. Ajudou diretamente, né, o time a passar de fase. E, então o Alexandre, assim, era um menino que tinha um futuro brilhante, né? E a gente sempre comenta dele, fala, porque eu não tenho como deixar de falar do Alexandre, porque faz parte, né? Ele fez parte da minha carreira, né? E ele é um menino que marcou muito esse período de 92. Para todos os atletas que estavam aqui, todo mundo gostava muito dele, né? E aí que o Rogério Ceni vira teu reserva. Não, ainda em 92 era o Marcos Bonechini, né? Tanto é que o Marcos, que foi no Mundial contra o Barcelona, o Rogério ainda estava na Taça São Paulo, estava jogando na base, né? No Sub-20, né? Mas chamava atenção. O Rogério sempre, ele era o terceiro goleiro, né? Ou o quarto, né? Tinha o Alexandre, o Marcos e ele. Mas aí com a ausência do Alexandre,
né, o Rogério passou a treinar com a gente, né? Passou a conviver já, o Valdir trouxe, né, junto com o Tele mandou buscar, falou, não, traz esse menino aí que vai estar junto. Então, era um banco muito jovem, né? E o Marcos foi para 92, já era um pouco mais experiente, né? O Marcos era um goleiro que já tinha também já teve oportunidade de jogar, já tinha jogado acho que no Paulista. E aí isso aconteceu em 92. Aí em 93 o Marcos sai, vai emprestado, aí o Rogério já fica direto, né, na reserva, né? Nós não podemos passar sem falar do Mundial. São Paulo toma um gol, o Stoichkov pega um chute absurdo. Não dava pra pegar, né, Zé? Não. Tem umas histórias desse Mundial que é coisa que acontece até no bastidores, né? Assim, tem a entrada nossa no túnel, que quando... Primeiro aconteceu, assim, durante a semana, nós chegamos uma semana antes para treinar e, enfim, nós chegamos lá. Porque em 92 nós jogamos com o Palmeiras aqui, o Campeonato Paulista. Uhum. Nós vencemos o jogo, acho que de 4-2, viajamos, ficamos uma semana lá e nessa semana nós fomos fazer compra, fomos conhecer os templos, aquelas coisas todas, né? Tudo novidade, porque ali era novidade para todo mundo, né? E o Barcelona tinha, assim, chegou 2 dias antes. Aí tinha coletiva de imprensa com os dois presidentes, os dois, né? O capitão, que era o Raí, eu também fui, um goleiro. E eles não foram, né? O Barcelona não foi e falou, não precisa, nós vamos aqui só buscar o troféu e estamos indo embora, né? Foi mais ou menos essa a resposta. Por que não foi? Porque não precisa, nós só chegamos aqui, vamos pegar o troféu, nós vamos embora. E isso pesou, né, para todo mundo, né? O brasileiro sente, Claro, né? claro. A gente é meio que movido a motivação. É um desafio, né? claro. Desafio. Então ficou isso, né, ficou entalado em todo mundo. E no dia que nós saímos para fazer compra, lá que encontramos com o time, alguns jogadores, né, do Barcelona, pô, parecia que nós nunca... Parecia times opostos, assim, que não tinha, né? Ali não tinha nada a ver, nós estávamos dentro de um shopping, né? Então foi um negócio chato, assim, né? Que ficou... Eles foram arrogantes mesmo. Foram muito arrogantes, Flávio. E aí, quando eu tô falando, porque quando chegou no túnel para entrar, nós entramos, ficou os dois times, né, perfilados. Aí chega o Barcelona. Eu estava atrás do Raí, o Raí capitão. Aí entra o Zubizarreta, capitão. Aí o Zubizarreta vira, tá com a bola na mão, vira, cumprimenta o Raí. Eu estava atrás, né, com educação, estiquei a mão para cumprimentar, ele voltou, fez que não me viu e ficou ali batendo bola e tal. E eu fiquei assim no vácuo, né? Sabe quando você fica... Ruim, né? Pô, e aí eu olhei para trás assim e falei, será que alguém viu, né? Pô, aí o Marcos Vonneguinck que viu. Tava lá atrás assim, o Marcos, pô, ó. Ele fez assim, pô, dançou, né? Falei, putz, entramos perdendo de 1-0 já, né? Mas foi essas provocações que acho que motivou muito. E o Raí pediu a palavra, né? Depois que nós entramos, fez aquela rodinha ali no meio, tal. O Raí falou, gente, tem mais de 100 países passando esse jogo, né? Então o mundo todo vai conhecer a gente. E nós temos uma coisa diferente. Nós nos amamos, pô. Nós gostamos um do outro. A gente gosta da família, a gente gosta de estar aqui. Então, pô, vamos jogar, né, com esse amor dentro de campo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Porque, pô, você sai perdendo de 1-0. A gente estava jogando contra o vento, né? A favor do sol e contra o vento. O Stoichkov pega uma bola ali, né, num rebote, na segunda bola ali, e pegou. Quando a bola saiu do pé dele, eu falei, gol. Não dava nem para pular, não tinha. A bola passou numa distância rápida, né, por causa do vento. E aí teve a jogada do Miller, né? Que o Miller mudou de lado, né, trocou de posição, o Tele pediu da direita para a esquerda. O lateral que estava marcando o Miller era um lateral esquerdo, se não me engano, e foi, né, porque ele estava certo para marcar o Miller. Só que o Miller cortou para fora, né? E o Miller ameaçou de cruzar e jogou
para fora e bateu de esquerda. O Miller era muito rápido. O Miller foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar, Flávio. Eu também. Sabe? É diferente. Ele era muito rápido, ele batia com a perna direita, com a esquerda, você podia pôr em qualquer lado. O Miller, ele fazia assim, a tabela 1-2 dele era fantástico, né? O Miller é muito inteligente para sair assim do adversário, né? E ali ele fez essa jogada, cruzou, o Raí fez o gol de barriga. Foi assim eu no gol, né? Imagine, pô, você perdendo de 1-0, é uma coisa que você fala, pô, não pode ser, pô, nós temos que recuperar isso, né? E aí termina o primeiro tempo, 1-1, o Tele corrige o time no vestiário, tudo que foi falado durante 3 meses, praticamente, 4 meses, não estava acontecendo, que era a segunda bola. Né? A segunda bola nós não estávamos ganhando, que quem tinha que pegar essa segunda bola era o Pintado, né? Ali no meio de campo, acho que o Cerezo, né? Que estava mais próximo, o Palhinha, que nós tínhamos que compactar, porque o Koeman, ele lançava essa bola na frente, como se fosse um tiro de meta, ele lançava, tinha disputa, o Ronaldão ganhava de cabeça, só que a segunda bola caía no pé deles, no meio de campo. E aí vinha, e foi um pouco disso que aconteceu, né? No primeiro gol. Aí o Tele arruma o time, né? Nós tivemos que se expor um pouquinho mais, e aí o time começou a jogar mais, né? Começou a perder gol, né? Aí nós tivemos... aquele gol de falta maravilhoso. Aí foi no finalzinho, o Raí... Eu lembro desse lance, Flávio, porque assim, nós treinamos essa jogada o ano todo. Não saiu um gol. Pô, quando eu vi a bola assim pertinho da área, eu lá no gol, né? Eu fui até o meio de campo, eu gritava, chuta forte, dá uma pancada no goleiro. Não deu tempo, eu tava gritando, chuta, de repente o Raí rola pro Cafu para, sabe, tipo, não faz isso, faz gol, né? Esse sai comemorando, né? É uma coisa assim, eu acho que estava preparado, né? Eu acho que nós jogamos sem responsabilidade esse jogo contra o Barcelona, porque tudo era novidade para a gente. Nós estávamos ali para disputar o título mundial contra o Barcelona, que era um super time, né? Então eu acho que essa foi a diferença nossa de superar talvez o Barcelona, porque nós jogamos sem responsabilidade, um futebol brasileiro mesmo, um futebol, né, que o Tele gostava que jogasse, que era toque de bola e foi saindo. O Ronaldão deu uma chegada no Stoichkov lá que Ele sossegar um pouco também. Eu acho que foi bem, foi dentro do que a gente sonhava, assim, sabe? Era um sonho maravilhoso de você ser campeão do mundo, né, pela primeira vez e voltar para o Brasil. Nossa, eu me arrependo só de uma coisa, de não ter anotado, né, desde o dia que nós saímos aqui, anotar assim, sabe, numa agenda e falar, nós saímos tal hora, livro fizemos isso. Por quê? Porque depois de 20 anos eu fui falar sobre isso, né? Mas é difícil lembrar. É muita coisa. 9-3 foi mais tranquila a Libertadores, né? Foi difícil, óbvio, não é fácil ganhar a Libertadores, mas comparado com 92 foi mais tranquilo, né? Então, eu acho que foi tranquilo e foi com mais pressão, né? A pressão porque nós defendíamos o título, né? Claro. A gente defendia o título mundial. Já conheciam o São Paulo, né? Então o Milan já sabia, opa, é o São Paulo. Ganhou 2 vezes do Barcelona, ganhou no Teresa Herrera e ganhou, né, no Mundial. Então já tinha, o Tele já era um cara que despertava, né, um certo encanto em todo mundo, porque tinha a Copa de 82 também, então o time estava jogando bem. Eu acho que contra o Milan... Mas aqui na Libertadores foi realmente mais tranquilo. Na Libertadores foi mais tranquilo porque... Final, né? Porque os 5 aqui... É que os 5 parece... menos de 5, né? Mas o primeiro tempo foi 1-0, gol aos 46 minutos, gol contra, né? Eu já tinha feito 3 defesas muito difíceis, o Gilmar tinha atrasado uma bola para mim que eu não podia pegar com a mão, porque naquela semana mudou a regra e estava todo mundo, né, não sabia o que era regulamento, não. E eu tirei a bola com a mão dentro do gol, né? Era para ser expulso, naquela época a regra era ser expulso e tiro livre indireto, né? Que era na área pequena ali.
Mas o juiz seguiu o escanteio e aí teve uma bola na trave também, bateu na trave, passou por trás de mim, tudo no primeiro tempo. Então, depois do segundo tempo, foi show, né? O Miller fez o último gol, que é espetáculo, né? Não é nem o toque que ele deu, é a inteligência dele esperar o zagueiro subir, porque o zagueiro subiu achando que ele estava junto. Ele afastou, né, fora da área, e o zagueiro não ficou com força para tirar essa bola. Então, tirou fraco, ele só chapou por cima do goleiro, que acho que era o Scopone, não sei, não lembro o nome do goleiro. Scopone era do Nilson. Nem lembro. Do Nilson. Eu não lembro. Primeiro ano. Eu lembro que era um goleiro cabeludo lá. Mas vamos para o jogo do Milan, então. O Milan respeitou mais que o Barcelona? Bom, é que o 3-2 nós saímos na frente, né? Foi sempre na frente, né? Foi 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e o final. Eu acho que a gente já tinha uma preocupação maior com o Milan, justamente nessa cobrança de tem que jogar bem, né? A gente tem que sair lá de trás com o time todo, né? Pressionar mais. Então tinha que ganhar, né? Ali ninguém queria, estamos aqui, tá tudo bem, bonito, nossa, estamos no Japão. Não, isso era o ano passado. O ano 93, sabe, já era a cobrança de, não, tem que ganhar. Se ganharam do Barcelona, agora tem que ganhar do Milan. Então era mais ou menos essa cobrança de todo mundo, né? Torcida, imprensa, a diretoria, e nós também nos cobrávamos bastante. Mas eu acho que o conhecimento que nós tivemos entre jogar desde 91, jogando junto, né? 92, tudo que nós conquistamos, e jogar já em 93, eu acho que a única alteração que teve foi o Raí, né? No Mundial. O Raí saiu, foi vendido para o Paris Saint-Germain, aí veio o Leonardo. O Leonardo começou a jogar de meia, né? Ele era lateral, mas fazia o meia e muito bem. Um cara muito habilidoso, fantástico. O Léo, assim, era um atleta completo, assim, como um meia, um 10, né? Canhoto, né? E rápido. Então, acho que... e o Cerezo com a experiência, né? O Cerezo, ser bicampeão do mundo com 38 anos de idade, né? Quase 40... e jogar o que ele jogou. Em 93 ele fez o gol e foi o melhor em campo, né? Então o Cerezo comandou aquele time. Aí teve a entrada do Juninho, né? O Juninho também jogou essa partida, entrou acho que até no lugar do Cerezo. Eu acho que esse ano de 93 ele foi mais com mais cobrança pra gente. Ele foi mais difícil pela cobrança que nós tivemos. Ele tem que ser campeão. Nós saímos aqui para disputar o título mundial, o bi, né? Primeiro ano não, nós fomos para talvez conhecer. Para ver o que acontece. Vamos lá, tá bom, chegamos aqui, né? Zé, com todas essas glórias, você depois ganha o Campeonato Mundial em 94, mas você sai do São Paulo e vai para o Santos. Por quê? Puxa, Flávio, 94, né, 95, eu joguei até 97, 96, dezembro de 96 eu saio do São Paulo. O último brasileiro foi com o Parreira, né? O Parreira era o treinador. É assim, eu tinha o passe, ainda era a lei do passe, em 96, né? Então, quando chegou 95, o patrocinador do São Paulo, que era a TAM, me patrocinava. Eu era TAM, né? Tinha um acordo, era metade do meu salário, eu era garoto propaganda da TAM, né? Fazia toda a merchandising da TAM. E do São Paulo. Era o meu salário, né? Quando a TAM sai do São Paulo, ela sai com todo, né, com todo o financiamento que tinha no clube, e eu fiquei só com a parte do São Paulo. Perdeu 50% do salário. O São Paulo não queria... eu era um jogador campeão do mundo, bicampeão do mundo, né? Campeão... Na verdade, né, que você ganhou. Ganhei em 94. Então, eu era um jogador caro, né, por tudo que eu fiz e estava fazendo ainda. Aí o São Paulo não queria acertar isso comigo, então eu fiz um acordo. Falei, então tá, então eu jogo pelo valor que vocês... Eu sempre fui assim, sabe? Fui muito de pensar lá na frente. Claro. Eu jogo com o que vocês estão me oferecendo, mas só que no final do ano vocês me dão um passe. O passe é meu. Eu tinha ainda mais 3 anos preso com o passe, por causa da idade, né? Tá bom, então foi isso. Então, em 96 eu joguei com o passe livre, praticamente já
quase que definido. Se o São Paulo quisesse ficar comigo, aí teria que fazer um outro contrato, né, em 97. O Rogério já estava despontando, né, com o Expressinho em 95, que foi campeão da Conmebol, 96. E aí chega esse período da entre-safra, né? Século XXI, Morumbi. 72 amortecedores colocaram no Morumbi. Foi. Não tinha dinheiro, né? Então foi assim, foi uma campanha, todo mundo fazendo campanha. Eu fiz propaganda, a gente foi na televisão, eu, Parreira, o Miller, Bordon, foi todos os jogadores. A gente vinha aqui, ó, gente, colabora e tal, né, com a campanha, vamos colocar o amortecedor no Morumbi, aquele negócio todo. E não tinha, era uma entre-safra, né? E eu fiquei, claro, um jogador caro, então naquele período de dezembro, foi o último jogo meu, foi contra o Paraná Clube do Brasileiro, nós empatamos 1-1 aquele jogo, e era o Parreira ainda o treinador, e ali ficou praticamente definido que eu não ia mais continuar no São Paulo. Aí abriu a possibilidade de eu poder negociar com qualquer clube, né? São Paulo não tinha interesse porque ia ficar só com o Rogério Ceni. Fora do e o fora Paulo. do patamar financeiro. Aí eu acabei indo pro Santos. Aí o Santos apareceu com a Unicor, depois Unimed, né? Duprá, né? Que era o Duprá. E aí o Santos mostrou interesse, foi fantástico. Eu fiz, 200 jogos no Santos. No primeiro ano já cheguei campeão do Rio-São Paulo, né? Que era uma competição difícil. E campeão da Conmebol também. Então foi a passagem no Santos. Aí vem Fluminense, né, que Santa Bárbara do Oeste, né, que eu fui pela Federação Paulista. Mas eu sempre achei que eu ia voltar para o São Paulo, né, para encerrar a carreira no São Paulo. Eu tinha essa visão, eu falava, pô, eu queria voltar para o São Paulo, né, encerrar a carreira. Eu falava assim, nem que eu fique na reserva do Rogério Ceni, né. Isso já em 2001. Porque eu fui para o Sport Recife, que foi assim, meu último ano, em 2001. Fui disputar a Copa Nordeste com o Levir Cooper, montou um super time, foi super legal. Chegamos na final da Copa Nordeste, perdemos para o Bahia, né? Um jogo único, nós perdemos lá, acho que na Fonte Nova. E aí, quando eu voltei, eu acabei saindo lá do esporte, vim para São Paulo, né, com pretensão de jogar em outros clubes. Aí o São Paulo me chamou, né? Foi interessante porque o São Paulo me chamou e falou assim, pô, né, o diretor falou assim, não quero falar por telefone, eu quero que você venha aqui pessoalmente. Então fiquei um dia pensando, sabe, putz, o São Paulo vai me contratar, né? O Rogério Ceni estava com aquele processo com Marcelo Portugal Gouveia, eu acho que foi treinar lá no CT de Cotia. O Paulo Amaral. Paulo Amaral, perdão. Paulo Amaral, a memória aqui tá... E aí ele foi afastado, né? Falei, putz, o pessoal tá me chamando. Eu falei, acho que eu vou voltar, né? Aí, Flávio, aí eu fui pra base do São Paulo. Me convidaram para ser técnico. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, uma hora eu vou ter que parar, né? Eu falei, eu já não tô rodando, né, no Brasil aí, tô sem vontade, porque eu sempre fui... Eu fui um atleta, eu sempre tive o objetivo de disputar, eu sempre quis vencer, e eu brigava pela vitória o tempo todo. E eu comecei a rodar, né, nos clubes e sem pretensão disso, né? Eu falei, eu não quero ficar jogando por dinheiro, né? Quero jogar pelo prazer de estar num clube e de chegar numa final. E aí foi, quando eu voltei, acabou tendo esse convite do São Paulo e... Estou até hoje no São Paulo. Zé, quando você olha para o Morumbi, o que você sente? Cara, eu sinto uma alegria, um prazer maravilhoso, sabe, assim, de ter defendido o gol aqui, porque foi assim, foi uma coisa que me ajudou a criar minha família, sabe, a me dar como posso dizer, me dar um orgulho, né, grande de defender o São Paulo. E o que eu falo, Flávio, de ter nascido na época certa, né? E ter conquistado tantos títulos, né? Pelo São Paulo. E de ser reconhecido, né? Ser reconhecido como um goleiro que passou pelo São Paulo com grandes defesas, né? Ajudou com títulos. Acho que
O Morumbi, ele me dá esse orgulho mesmo de falar, porra, eu fui um baita goleiro. Tem alguma das entradas que tem o teu nome? Tem. Na entrada principal ali, o portão 1, né, da parte superior, tá o meu nome lá. Muito legal, uma homenagem maravilhosa, né, a todos os campeões de 92, né? Coisa linda, coisa linda. Fantástico. Zete, muito obrigado por atender o nosso convite. Oh, A gente não podia falar de São Paulo dentro do Morumbi sem a Nossa. presença do Zete. E foi assim, um momento maravilhoso te reencontrar. E uma curiosidade: o dono da CrossFox, Paulo Henrique Dursi, o padrasto dele trabalhava no Palmeiras. E ele virou São Paulino por sua causa. Pô, que Tanto que na beleza, Pizza pô. Solidária, quando você nos deu a honra de estar por lá, quando ele viu que você estava por lá, ele se transformou, ficou muito emocionado. Oh, que bacana. Então ele tem um grande abraço. carinho, um amor por você muito grande. E, então, em nome dele, né, da CrossFox, muito obrigado pela sua presença aqui, Zé. Eu que agradeço a oportunidade de poder voltar um pouco no tempo, né? Falar um pouquinho. Não sou saudosista, mas a gente Já é legal, é gostoso. sempre fala com o maior prazer assim do passado, porque é um passado muito gostoso, né? De comentar, né? Sobre o futebol. E é sempre bom estar com você e estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Com Zete, o ídolo do Paulo Henrique Dursi, nós fizemos um CrossFox, Conexão CrossFox muito especial aqui dentro do Morumbi. Um abraço.